Bom dia, amigos, bem-vindos ao nosso canal Policial Federal Scandiosi, que tratamos a segurança pública de dentro para fora, né? Hoje, para comentar a série da Netflix O Mecanismo, né? Cara, primeira impressão, bem legal, gostei. Para quem não assistiu, recomendável. Para quem já assistiu, talvez o que a gente vai falar aqui faça maior sentido, melhor sentido, né? Primeiro lugar, a gente tem que falar que o filme da Lava Jato, aquele filme A Polícia Alheia para Todos, ele contou com a autorização e com o apoio logístico da Polícia Federal, oficialmente, né? Quem viu o filme vai perceber que foram usadas instalações, equipamentos e o nome da Polícia Federal. O produtor do filme Lava Jato disse em algum momento que entrou em acordo com a direção da PF. No caso da série Mecanismo, o José Padilha deu uma entrevista dizendo que não havia fechado nenhum acordo porque ele queria ter uma espécie de liberdade de expressão, o que eu concordo, né? Então, se vocês repararem, a série Mecanismo, para quem vai ver ou quem já viu, ela trata de Polícia Federativa, Ministério Público Republicano, né, alguns nomes para disfarçar, para dar um contexto para a história. Nessa entrevista, o Padilha disse que contou com o apoio e com a ajuda do delegado Jorge Pontes da Polícia Federal, um delegado aposentado. Jorge Pontes é um delegado militante nas redes sociais, tem uma visão da Polícia Federal que a gente particularmente discorda, né? E talvez algumas coisas que aconteceram nesse filme tenha tido esse tipo de influência na concepção. Mas vamos aos fatos, né? Foram 8 capítulos que eu assisti, a primeira temporada. Cara, eu gostei muito. Eu acho que eu já li algumas críticas falando mal e falando algumas coisas. Talvez as pessoas que falaram não tenham entendido o contexto das situações, a meu ver, as críticas que eu li. Primeiro eu queria contextualizar a série. Essa primeira temporada ela gira em torno de uma figura chamada o delegado Rufo, outra figura chamada delegada Verena, outro chamado agente Guilhome e o outro chamado agente Vander. A série gira em torno disso. Quem viu vai se lembrar. Vamos colocar as coisas para a realidade. Realidade de quem viveu isso anos e mais anos e mais anos. E os colegas policiais federais talvez concordem comigo. A figura da delegada Verena é realmente a figura da delegada no contexto geral de uma operação. A gente vai falar daqui a pouco o que não procede. Tá? Mas ela exerce essa coordenação de direito. Muitas vezes não de fato, mas de direito sim. O agente Guilhome, ele faz o papel básico de um dos policiais da análise, a meu ver. O agente Vander também faz o papel de um agente ou de um escrivão que trabalha no grupo de análise. E o delegado Rufo, que é tido como um delegado que anda no limite entre o certo e o errado, ele, para mim, é a representação clara das ações de inteligência na Polícia Federal. E as ações de inteligência na Polícia Federal, 99,9% são promovidas pelos agentes escrivães e papiloscopistas chamados policiais federais. Então, quando vocês assistirem o delegado Rufo nas cenas, naquele dilema dele entre o certo e o errado, entre o ímpeto dele de fazer a coisa na tora
e fazer a coisa certa, das noites que ele passa sem dormir, analisando as coisas, do lixo revirado, montando quebra-cabeça com os pedaços de lixo, entendam que aquele delegado, na verdade e na prática no dia a dia, são os policiais federais representados na área de inteligência. A área de inteligência na Polícia Federal é complicado até falar para não entrar em detalhes, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o dilema do dia a dia. Você chega na porta de um alvo que você está acompanhando. Aí você olha pela janela do alvo e lá dentro da casa tem um papelzinho sobre a mesa que ele acabou de escrever e você sabe que ele saiu para um encontro com a outra parte vinculada. Aquele papelzinho pode ser a prova material da condenação. Só que você está do lado de fora da casa. O dilema é, para eu entrar na casa eu preciso de um mandado, uma ordem judicial para entrar. Mas se eu entrar na casa, eu pego um papel que pode ser fundamental. Então, a área de inteligência, como regra, assim a gente pode falar, ela chega muito perto de atos ilegais, ainda que sob controle do agente. Vocês estão entendendo? Por vezes, o agente devidamente autorizado pratica atos ilegais, que se tornam legais, né? Porque está autorizado judicialmente. Eu vou dar um exemplo. Num caso de tráfico de entorpecente, o policial infiltrado naquela situação, ele está convivendo e ele está vivendo o meio criminoso e a prática do crime. Mas ele está devidamente autorizado por um ato legal a se infiltrar naquela situação. Vocês estão vendo a complexidade e o limite de quem trabalha numa área de inteligência? Então o delegado Rufo, ele representa o universo da área de inteligência e foi isso que eu notei que os críticos não entenderam, né? Eu acho que o Padilha foi muito feliz em colocar o delegado Rufo, que na verdade são os policiais, são os agentes que vão as papiloscopias que fazem, né? Ele errou na figura de delegado, mas eu acho que ele quis dar uma enchida de linguiça, né, para falar o português claro. E aquele cara representa o setor de inteligência. O setor de análise interna, o comando, se vocês repararem, quem elucida tudo, são os agentes Vander e Guilhome. Reparem e assistam, quem vai assistir vai notar. O agente Vander e o agente Guilhome, que fazem o papel dos policiais federais, desvendam tudo. E aí há um grande erro na narrativa, que não é um erro da narrativa, mas é um erro da prática do dia a dia. A delegada Verena, ao se expressar, ela usa sempre a primeira pessoa do singular. Eu faço, a minha operação, eu comando. Quantas vezes ela entra na sala do Ministério Público dizendo em tom estridente que vocês estão atrapalhando a minha operação? Os policiais federais reclamam da apropriação do trabalho intelectual deles, nosso, que a gente praticou. Eu queria que vocês entendessem o seguinte: a Polícia Federal tem que ser entendida como um todo. O pronome pessoal eu não deve ser usado. Nós fizemos, nós construímos, nós desvendamos a nossa operação. É assim que tem que funcionar. E aí a gente começa a ver os dados jogados nos episódios. Eu acho que o Padilha foi muito feliz, cara. Ele pescou bem algumas coisas. Ele fala do suicídio, da tentativa de suicídio do delegado Rufo. Cara, a PF padece desse mal. Estatísticas alarmantes.
Fala da Range Rover, cara. A Range Rover é uma coisa básica em investigação. E eles contaram muito legal, muito bem. Nesses casos de lavagem, você não persegue o bandido, você persegue o dinheiro. Porque o dinheiro vai falar para você o que os bandidos estão fazendo. Entendeu? Então ele pescou muito legal essa característica, cara. Eu fiz umas anotações aqui, deixa eu só, para concluir, usar uma última aqui. O último capítulo desse episódio, eu não quero contar para quem não assistiu, mas eu fiquei emocionado, cara. Vou ser bem sincero, eu fiquei emocionado. Tem uma música que é cantada, O Sol Há de Brilhar Mais Uma Vez. Para mim foi uma das grandes sequências dessa série, porque ela fala da esperança no momento que aquilo tudo estava acontecendo. Eu falo aqui agora com os meus colegas policiais federais, cara, que participaram dessa operação, e todos nós que participamos de várias, né? A gente sabe, é aquele sentimento que a gente sentiu quando entrou 6 horas da manhã na casa dessas pessoas para buscá-los. Não há dinheiro que pague. Ainda que traumática é uma busca e é uma prisão para as famílias, e a gente sempre entendeu muito bem isso, o sentimento de alcançar essas pessoas antes alcançáveis foi muito bem retratado pelo Padilha nessa última cena. Então, minha análise sobre a série Mecanismo é essa. Eu acho que vale muito a pena ver, sabendo dessas distorções que foram feitas. E agora quem assiste esse nosso comentário vai entender e vai colocar cada um no seu devido lugar e vai assistir a série de uma forma mais tranquila, eu acho, né? Falou? Grande abraço, pessoal. Semana que vem a gente volta.